Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para, não vou falar mais um episódio de nossa minissérie Nafahatun Ramadaniya, The Whiffs of Ramadan, os cheiros do Ramadã, mas é o último episódio e que vai nos agraciar é o professor Mustafa. Welcome, Mr. Mustafa. Ok, thank you for. Obrigado por me convidar Uhum. para participar. O senhor Mustafa, ele fala português, ok? Eu vou deixá-lo assim se apresentar. Ele vai falar um pouco sobre a trajetória, como chegou, assim, em breve, assim, brevemente, como chegou ao Brasil, como conheceu o Islã e vamos falar sobre o Ramadã, ok? E depois vamos falar sobre o ponto que eu parei, que é a questão do zakat e principalmente o zakat, assim, no pós-término do Ramadã, no primeiro dia pós-término do Ramadã, quando nós fazemos a quebra de jejum. Ok? In your turn, Mr. Mustafa. Welcome. Ok. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, estou no Brasil desde 2000, julho de 2000. E eu cheguei por causa de um casamento, deixa eu falar. Ok. Porque conheci Ok. uma brasileira, e Ok. eu vim para casar e To, ter to settle uma. down, okay? The relationship. Yeah. Yeah. Okay. Right. Mas do parte do Islã, eu fiz minha shahada quando Mhm. estava com 13 ou 14 anos, Mm. porque eu sou o último menino da minha família. Mhm. Foi dois irmãos, bom, três meninos e cinco meninas. Eu Mhm. fui o último menino. Então, Mhm. todos os meus irmãos, sendo mais velho, Mhm. eles já estavam no mundo e não sei se vocês. Bom, não vou revelar minha idade, só vou falar que. Keep it in secret. Só vou Okay. falar que. Yeah. Okay, just to Um, figure out. yeah, Adivinha? mas uma das meus irmãos Ah. fez shahada, ele começou a dar aula para mim. Hum. E das oito filhos da minha mãe, É. quatro fiz shahada. Mashallah, Eu, mashallah. deveria ser cinco, mas um, uma menina, Aham. ela vacilou um pouco, Aham. mas ela sempre se conduziu como muçulmana. Uhum. Mas daí, do 13 anos, você sabe, um menino de 13 anos crescendo no Caribe, está na escola, estava meio difícil para estudar a religião, Uhum. Uhum. entendeu? Meu irmão tinha mais recursos para Uhum. estudar religião. Ele estava na faculdade na época Uhum. com outros muçulmanos, porque tinha uma entidade missionária fazendo um trabalho de dawa Hum. no Caribe inteiro. E Hum. por causa deles, que ele foi introduzido para o Islã e trouxe a mensagem para casa, literalmente. Ah, que bonito! Por intermédio do irmão do senhor que chegou Yeah, o Islã. Ah, que legal! Que sim. interessante. E essa aqui, como eu disse, eu ainda era adolescente, Uhum. no meio no nível escola média, eu acho, eu falei em português, não sei Ah, se o eles ensino médio, ensino médio. ensino média, nesse Uhum. nível. Mas realmente meus estudos do religião foi atrás do meu irmão também, porque ele ganhou através de um amigo, outro irmão.
Uhum. Tinha um grupo de estudiosos do América do Hum, Norte que criam um CD. hum, Literalmente, tinha tudo no CD. Hoje, essa mesmo grupo gerencia um site, chama Alim, né? uhum. E na época foi um CD. É. Literalmente, tem Corão, todos os livros do Hadith, tem Sira, tem... Foi uma biblioteca Ah, inteira bom. dos assuntos islâmicos. Uhum, E daí eu comecei a ler, porque eu sempre, desde era criança, eu amo muito ler. E lendo todos os livros que eu podia, uhum. Bukhari, Tirmidhi, Abu Muslim, Dawud, lendo muito. Mas mashallah. assim que aprendi a religião. O senhor vai achar isso estranho, mas o senhor sabe mais que eu. Não, eu não sei muita coisa sobre Muslim, sobre o Tirmidhi, sobre o Bukhari, poucas coisas. Eu vou falar, sabe, é uma coisa que eu aprendi lendo. Literalmente, Islã, sim, nossa primeira fonte de, como eu posso dizer, de ensinamento, Sim, como viver como yeah, muçulmano é yeah, Alcorão. yes. Mas a segunda é o Sunna. A Sunna, sim, sim, E a sim. Sunna, a melhor fonte da Sunna é dos livros do Hadith. Sim. Realmente, tem muita coisa sobre Islã que não está no Corão. Você pode achar em Hadith, Hum. especialmente aquelas Hadith que são, você sabe a palavra Isnad, que Sim, é sim, sim. Musnad, sim, ocorrente, eu sei. o Hadith ou Musnad. corrente. Aham, sim, Então, o corrente das pessoas que relatou, sim. né? Para você saber Pessoas de se é um hadith confiança. correto, válido, sahih, hasan, daif, mawdu'. É, então, muitas coisas sobre nossa religião Ah, estão sim. no Hadith. E você, o único jeito para aprender é, literalmente, estuda as vários livros. But let me Bukhari, ask you one Tirmidhi. question. When you used to live in Trinidad and Tobago, because you're originally from Trinidad and Tobago, Yeah. ele é de Trinidad e Tobago, né? É isso, né? Yeah, em português eles dizem Trinidad e Tobago. Tobago, Trinidad e Tobago. So, did you suffer from any, I don't know, stereotypes, prejudice there? Bom, historicamente, as primeiras muçulmanos no Caribe e É. América do Norte, nessa parte do mundo, os Hum, primeiros uhum, eram muçulmanos que hum. foi, como essa palavra em português, eu não tenho certeza, não tenho certeza. In English, it's enslaved, Ah, foram, escravizado, sim, escravizados, sim. escravizadas. Os Escravizados, primeiros sim. muçulmanos que vêm para Yes. o oeste eram Escravizados. escravos que foi capturadas Sim. no litoral Aham. oeste da África, porque Islã, Hum, naquela época, já espalhou para aquela região. hum, E, infelizmente, eles não conseguem praticar Islã hum, durante a escravidez deles. hum. Tinha Escravidão. algumas Escravidão. notáveis pessoas Uhum. que escrevem o Corão de memória. Uau. Escravos do Trinidad e Tobago, dos Estados Unidos. Tinha algumas muçulmanos que foi capturadas e trouxem para nessa parte do mundo e conseguem escrever o Corão de memória. Foi uma Uhum. coisa que você tem que ler bastante a história
do Caribe, do América do Norte, para saber esses tipos de detalhes. Não Mas sei se o muitas senhor pessoas não sabe, tem sabem. uma As primeiras. comunidade nos Estados Unidos que ela levanta a bandeira de Marrocos, que são negros. Sim, tinha bastante escravos. É. Muitas pessoas não sabem. Os primeiros muçulmanos no Oeste eram escravizados. Eles foram Hum, capturados e, infelizmente, sofrem escravidez. hum, Mas, como eu estava dizendo, eles não conseguem, hum, praticam Islã, e muitas vezes. hum, Mas, em 1800 e foi 30 e pouco, se não me engano, uhum, Inglaterra des, desmanchou uhum, o escravidez e liberou é, todas as pessoas das descendências africano que estavam sim, escravos. sim, Mas o problema foi, imagina, um dia eles dizem, hum, vocês não são mais escravos, hum, mas vem aqui, trabalha nas mesmas plantações, você estava trabalhando, e a gente paga um... E foi isso mesmo, literalmente, liberou e depois uhum, convidou para voltar como funcionários. E na é, maioria dos casos, eles recusam. uhum, E essa aqui deixou as plantações, uhum, porque eles desenvolver a agricultura, né? Como uhum, sim, açúcar, tabaco e uhum, outros produtos que eles hum, levam para a Europa. Essa aqui interessante. deixou uma falta de mão de obra De obra, e daí várias, porque Inglaterra foi o colonizador do sim, 70% do Caribe era uhum, do América do Norte, mas sim, eles tinham aquela sim, guerra de liberação do sim, 1770 e pouco, sim, e também do Índia. sim, E daí, eles fizeram o que chama em inglês indentured labor. É hum, um tipo de... Você fez um contrato, uhum, eu vou para essa local para X anos para trabalhar, para... nossa, E no fim do contrato eu posso aham, voltar para minha terra ou fica. E hum, daí é assim, as pessoas do descendência índia hum, foi para Guiana Britânica, aqui na sim, América do Sul, sim, Trinidad e Tobago, Barbados, Granada, em várias partes do Caribe. O primeiro barco das pessoas do Índia que chegou aqui, nessa parte do mundo, hum, foi em 1800 e alguma coisa. hum, O grande parte deles eram hindus, hum, mas outra parte eram muçulmanos. E as hum. primeiras madraças na Trinidad e Tobago foi construído para as Hum, pessoas muçulmanas do Índia. bem interessante. É uma parte da história que nós desconhecemos. I have never heard about this Brasileiros part em of the geral não story. sabem muito a história, The não. history, really? Mas por Yeah, isso, because se você olha Trinidad para... Tobago is too far. It's so far from Morocco, for example. So Yeah, we're yeah. not aware of that. Yeah, muitas pessoas não sabem. Hoje em dia, Uhum. esse grupo É. faz a maioridade, porque o Hum, grupo dos descendentes africanos, uhum, durante muito tempo, uhum, eles concentram nas cidades, na maioria, uhum. não todos. Sim. Tinha alguns que ficam no áreas interior das ilhas. E o que aconteceu? Concentram, das descendentes africanos concentram nas cidades, e Uhum, daí elas estavam influenciadas pelos, chama
Planned Parenthood, que Hum, eles estavam falando para pessoas, ai, não tem famílias grandes, você consiga o melhor se você sua família é menor, assim. ah, Mas eles não estavam fazendo isso no interior, onde foi tradicional para famílias que têm 8 até às vezes 15 filhos da uau. família. Meu É Deus. verdade, porque boom, uma, eles no nível da educação deles não era muito bom. Dois, eles estavam durante uma época quando É. não tinha TV, rádio, tecnologia. E daí a população dos descendentes do Índia explodiu, acabou Hum. ficando maior. Então, hoje em dia, se eu parar para pensar, há uma miscigenação entre africanos, indianos e também os que vieram depois. Assim, durante os anos, porque já é mais que 150 anos já Sim, sim. desde, e eles se espalham, porque tinha muito migrações para América do Norte, Canadá Hum, e os Estados Unidos e para a Inglaterra também. Na hum, verdade, tem uma curiosidade, o 1996, se não me engano, os Estados Unidos fez um censo hum. e descobrem que tinha 4 milhões das pessoas do Trinidad e Tobago, mais as descendentes, que Uau. estava nos Estados Unidos, que é mais da população da ilha, porque a população da ilha mantém na faixa de 1.300.000, Ah, mais ou menos, 1.300.000, para né? muitos, muitos anos. É uma Oh. curiosidade, porque tinha uma alta taxa de imigração para Hum. os Estados Unidos, Canadá e para a Inglaterra. Muitas pessoas, todo ano. E o que tocou no senhor a primeira vez que conheceu o Islã? Quando falou, me identifico com essa religião. Sim, além do irmão que trouxe algo novo, um conhecimento, uma sabedoria, que ele soube aprender, tem um conhecimento abrangente. Só que o que tocou no senhor falar, essa é a minha crença, a partir de hoje você é muçulmano. Bom, ehm, eu não falei antes, mas minha É, família era católica. assim. E a gente foi criado rigorosamente para religião, para Ah, nós como, temos como um dizem aqui dever no para Brasil, eu Deus. nasci Temos dentro da igreja. É sim, não É, é somente, não somente dentro da igreja, dentro da casa. é, Dentro da minha casa, quando eu era criança, você não pode comer sem agradecer Deus para a comida na tua frente. sim, Você não pode terminar a sua refeição sem agradecer Deus para o que você acabou de comer. A religião não era somente nos domingos. Dentro da minha casa, a gente praticava um estilo de vida bem reto. uhum. Nem para. Meu, e eu estou falando de uma época, não era estranho para sua mãe pegar você e levar você para a pia e lava sua boca com sabonete se você falar uma coisa errada. É sério. Eles falam, aquelas velhas, aquela época, eles fazem disso mesmo. Você fala uma coisa errada, uma coisa suja, uma coisa, leva você para a pia e lava sua boca. Só, para, não fala essas coisas. Foi uma época bem diferente de Unseemly hoje. speech. E você não pode falar Nossa, palavrão, não pode falar, às vezes, nem bosta, nem é, isso foi permitido. entendi. Mas Bom, como como que eu o estava senhor se dizendo, identificou com o Islã? Primeira vez. então, essa parte da história é importante, É, porque essa conexão da espiritualidade, da religião, é, quando o meu irmão começou a fazer dawa, eu identifiquei
que ele estava falando foi a verdade. Várias questões do cristianismo Hum, não bate com a mensagem de Islã, que a gente que somos muçulmanos sabem, sim, sim, começou com Adão sim, e existe com todas as profetas. não, A sim, mensagem sempre é sim, o mesmo. sim, Deus é único. E sim, nós temos um dever para rezar. sim, E você fala do zakat. sim, Rezar, a gente acabou de fazer Ramadã. hum, Rezar, jejuar, pagar zakat, sim, certo? Só tem algumas sim, deveres. sim, Eh, essas, como eu estava dizendo, coisas do Islã hum, faz mais sentido do muitas coisas do cristianismo. hum. E mais, são mais, como eu posso dizer, mais alinhadas, como que você vê no cristianismo. Ah, e o senhor também teve a oportunidade de fazer uma analogia entre o cristianismo e o islamismo, que Sim, soube, teve conhecimento sobre a religião, porque nasceu dentro da igreja, dentro de casa, sempre foi ensinado a adorar um Deus dentro do princípio da Trindade. Aí, quando chegou o Islã, o senhor começou a fazer essa analogia e chegou à sim. conclusão. Sabe por quê? Cristianismo é baseado em uma pessoa dizendo que Jesus Cristo é filho de Sim, Deus. Essa aqui é a base do cristianismo. sim. Na Igreja Católica, eles foi além, porque Uhum. ela chama Maria É, o Mãe de Deus. Eles sim, foi de além. Os protestantes e evangélicos não falam isso, né? Mas na Igreja Católica, porque o evangélico protestante, eles têm uma trindade que é Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo, Mas sim. na Igreja Católica, eles falam Pai, Mãe e Filho. Ah, pai, mãe, filho, né? Às vezes eles falam Pai, Filho e Espírito Santo, mas mesmo assim, Hum, eles consideram Maria mãe de Filho de Deus. uhum. Em- meu, como eu estava dizendo, se você comparar os dois, como eu estava dizendo antes, Deus, a mensagem do Adão até Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nossa, a que paz. mensagem sempre foi o mesmo. Deus é único. Até Isa, Jesus, alaihi salam, falou: ouvi Israel, seu Senhor é único. Falou isso para as pessoas. É. E para pessoas que estudam o cristianismo, bom, eu já conheço um monge, um padre, Uhum. e um monge e um padre que converteu para o Islã. MashaAllah, Depois eles MashaAllah. começam a estudar a Bíblia. Porque eles, na primeira instante, eles estavam estudando o Islã para comparar Sim, e é. perceber. Eles percebem, essa aqui é a verdade. Que bom, E alhamdulillah. acabou. Eu não sei se vocês já conhecem alguém como dessas que estava estudando teologia Hum, e acabou convertendo para isso. E sim, deve falar revertendo, né? Porque sim. todos No nós futuro dizemos, momento, eu estou trabalhando também em cima de um projeto de podcast com um amigo brasileiro e vamos trabalhar sobre essa questão de divergência entre religiões. E vamos chamar convidados. E com certeza vou chamar o senhor para participar dessa rodada. ai, eu não sei. Bom, Com certeza eu vou convencer o meu amigo que temos um convidado já, porque a gente vai fazer um podcast no início é gravado. E mais para sim. frente, quando nós tivermos mais assim uma certa abrangência, a gente vai abrir o leque ao vivo para as pessoas comentarem e fazerem as perguntas. Mas um projeto que ainda estamos estudando. Falamos sobre isso durante o mês do Ramadã
e acho que a partir da semana que vem vamos sentar para finalizar o projeto e ver como que podemos levar adiante a ideia. Porque o brainstorming já foi feito. A chuva de ideias Hum, já tem. Agora nós precisamos saber. O propósito vai ser desse podcast e que nós, como dizer, deixamos as pessoas que vão assistir entender que pode ter a sua fé, mas entender as outras crenças também. Que você não sim. pode apontar o dedo para outra pessoa e falar, ah, você vai ao inferno. Como você Não, essa sabe? aqui. Lembra, no dentro do Corão, a gente É, sempre vê as palavras, as pessoas do Al-Kitab. Que são as pessoas do Ahli Al-Kitab? Kitab. Os judeus, os cristãos, tenho mais uma, mais um grupo que foi mencionado, e As-Sabi'in. os muçulmanos. Esses são Sabi'in. os quatro É, grupos que são sim, considerados as sim, pessoas do Al-Kitab. sim. E, claro, dentro do Surah Fatiha, a gente ouviu que tem uma desses grupos que Allah fica bravo com eles, e outro grupo que são desviados. Desviados, é. Mas esse aqui é E outro como assunto, foi a né? experiência do primeiro jejum do senhor? Como foi? O primeiro jejum, eu acho, ficou meio fácil, porque Hum, ahn, aconteceu durante uma época do ano. Deixa eu hum, explicar uma coisa. tá. O Caribe, ele está numa área tropical do Sim. planeta, right? Hum, A Caribe especificamente está entre o Equador é, e o Trópico do Câncer, sim, é. certo? Tem duas épocas do ano no Caribe. Tem a época do chuva e Uhum, a época do seca. Seca uhum, simplesmente menos chuva. uhum, Às vezes zero chuva. Quando Ramadã cai durante a época do chuva, é uhum. suave, porque as temperaturas são baixas, Entendi. é muito chuva na maioria dos dias, você nem Sim. sentir sede, nem sentir fome. Quando Ramadã cai durante a época da seca, meu, com temperaturas no 30 e pouco, e sol está Uau! tendo você como nunca. Meu, essas dias, às vezes, é permitida do Sunnah, É, desses tipos de dias, você toma um banho. Simplesmente vai no chuva e passa é. uma. É Para permitido. refrescar, refrescar o É, corpo. para refrescar, isso, porque tinha algumas vezes durante o Ramadã, da época da seca, Aham. estava assim mesmo. Porque, lembrando, como muçulmanos, a gente ainda está trabalhando, estudando, fazendo nossas Sim, tarefas, sim, sim, os sim. nossos É. trabalhos. A rotina Isso do aqui dia a não dia. para durante o Ramadã. A rotina do dia a dia. Nós precisamos ganhar nossa renda. Então, Sim, sim, se você tem loja, se você é um prestador de serviço, isso aqui sim, continua. sim, Então, sim. durante a época da chuva, aqui no Brasil, já passei alguns ramadãs que aconteceu durante a época do que chama inverno. Ainda. Mas, claro, o Brasil não tem inverno como hemisférico norte, Hum. mas foi temperaturas baixas, mas também eu passei Ramadã durante a época do verão. Verão. Foi desafiante. Foi em dezembro, a época de dezembro. Começando em dezembro e até O senhor mais ou menos sofreu, hein? fim do Passou primeiro mês. suado. Eu acho essa aqui são as mais desafiantes. Quando, normalmente para mim, talvez porque estou acostumado fazendo para, Hum, nossa, mais de 30 quanto anos de jejum. hum, hum.
E para mim agora, O senhor tranquilo. falando isso, já estão fazendo a conta sobre sua idade. Falou quando que começou a fazer o jejum já? E não, na verdade, se eu conta quando eu faz charrada, desde eu fiz charrada, é quase 50 anos já. MashaAllah, MashaAllah. É quase 50 anos. E quando o senhor chegou ao Brasil, qual a ideia que o senhor teve antes de chegar? Que aqui vai ter muçulmanos, que é uma minoria, antes de vir para cá? Ou havia feito algumas pesquisas, que o senhor parece Porque eu, estudioso, então... eu, eu tenho, porque ele ainda estou vivo, ainda está vivo. Eu tenho um irmão lá na Trinidade que Hum. morava aqui para 5 anos. Ah, Ele ficava lá no São Bernardo do Campo. E hum, ele me falou: vai lá, não tem problema. Você vai achar bastante muçulmano, você vai achar masjid, você vai achar comida halal. Porque uma das preocupações tem minhas é preocupações, que, é antes de vir para cá, será eu vou consigo praticar minha a vida, religião, minha religião, meu é, din, porque é mais. Essa é uma das coisas que aprendi sobre o Islã, porque muitas pessoas, quando eu estava aprendendo, as pessoas que estavam me falando sempre me diz, essa aqui não é simplesmente uma religião, é mais, porque a palavra din hum, é mais, é além da religião, né? É seu conduto pessoal, sim, seu sim, conduto sim, como se as pessoas da sua sim, família, sim. conduto como sua vizinha, como seu chefe do trabalho, como você conduzir no público e É, porque no tem uma privado também. narrativa de Não Sou Mensageiro, porque o senhor falou sobre o vizinho, que o anjo Gabriel, ele falou tanto para o Não Sou Mensageiro sobre o vizinho que achou que ele fosse deixá-lo herdar. É, é, Então, o Não Sou é Mensageiro verdade. se preocupou com os detalhes. É isso aí, por isso eu falei sobre lendo os livros de Sim, Bukhari e Tirmidhi, esses sim, tipos de sim, histórias que você descobri que é o sim. relacionamento do Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi com wasallam. os A paz e vizinhos, bênçãos e não todos sejam os com ele. vizinhos, lembrando, ali tinha vizinhos que eram judeus, cristãos e pagões. Ele Olha, tinha vários tipos de vizinhos. olha, E muito por bem. isso eu acho é muito importante para qualquer pessoa, para realmente conhecer a religião, além do estudar o Alcorão. Por exemplo, Alcorão vem com o tafsir, que Sim, literalmente é traduzido como interpretação, explicação. interpretação do sentido, é, Você lê um verso e você refletir. O que sim, significa? Vai buscar o tafsir. É sim. muito, muito. Ele تفسير abre الجلالين muito لابن كثير تفسير الجلالين. minha. Ele Hum. abre seus olhos quando vê Sim, sim. você lê o tafsir que acompanha o versículo. O senhor não vai acreditar, but I really have got amazed when the first time I got to know a person, a Brazilian converted to Islam, and started talking to me about Tafsir Jalalain. That at that moment, okay, like this, oh my gosh, there are many people in Morocco who have never read this book. Há pessoas no Marrocos que nunca leram o livro de Tafsir Jalalain. É, Nunca. o E mais nasceram famoso, muçulmanos. Essas o pessoas nasceram mais, muçulmanas. o mais famoso na minha terra, eu acho, é Ibn, eu quase estava Ibn pronto para Majah, falar agora, escapou. Ibn Ibn Majah, Taymiyyah? Ibn Ibn Kathir, Taymiyyah? Ibn Taymiyyah. Acho, eu não lembro. Mas super, super importante para Sim. acompanhar seu lendo É, do porque Corão como imagino tafsir. uma pessoa que não nasceu num berço muçulmano e vai e busca conhecimento. Por outro lado, uma pessoa que nasceu muçulmana e não corre atrás do conhecimento.
Você tem E aí eu tudo fácil vi. para você. Tem a língua, tem livro disponível, não precisa de tradução. E a pessoa não faz. Quando eu cheguei ao Brasil, eu fiquei assim, impressionado com tanto de gente, pessoas convertidas, que tem mais conhecimento que eu. Eu me senti envergonhado. É uma das coisas que Allah abençoar eles. Lembra eu falei sobre o CD que eu ganhei Sim, quando eu começou a estudar, começou meus estudos? é. E é uma coisa dois, fala, se os estudos nunca param, Sim, porque sim. sempre tem uma coisa para aprender. Bom, tem bastante pessoas Como dizem em árabe, من que, المهدي إلى اللحد, from the cradle to the grave. yeah, exactly. Essa ele tem as duas que foi colocado dentro da minha cabeça desde Sim. cedo. É. Conhecimento Hum, é o camelo que você tem que amarrar-se o camelo. And sim. the other one was do berço até sua cove. A Tem que cova, né? Até estudar. a cova. É. Não, Eu, não. Mustafa, sorry for bothering for interrupting because we need to get into the second link because I don't have a premium membership. Okay, so Me I've neither. already sent you the second link. So only to move on to the second link. Gente, a gente vai passar para a segunda parte do vídeo. A gente vai dar continuidade à nossa entrevista. Esse vai ser o primeiro vídeo. E a gente vai se ver no próximo vídeo, se Deus quiser. Eu Até o queria próximo. perguntar, você prefere o que falar você em inglês ou em português? As you like. I don't mind. No, no, you are the interviewer. You're the one who should say, I prefer in English. I You're prefer the in English. This interviewer. is my favorite language. Okay, but our audience, okay, most of them are Brazilians.